Olá, meninos e meninas, eu sou Isabel e nosso assunto de hoje são as funções da palavra que. Então, o que tem, assim, basicamente pode ser pronome, pode ser conjunção, mas a gente sabe que ele pode ser usado como palavra expletiva, ele pode ser usado como preposição, né? Então, por causa das derivações impróprias. Vamos então ver cada um desses ques que estão por aí. O primeiro que eu coloquei para vocês, substantivo. Qualquer palavra pode ser substantivada, qualquer classe gramatical pode ser transformada em substantivo pelo processo da derivação imprópria, também chamado de conversão. É um processo de formação de palavras, né? Então, para se transformar qualquer palavra em substantivo, basta colocar um termo determinante antes desse substantivo, um numeral, um pronome, um artigo. E aí foi o que eu fiz. Olha, aquela menina demonstrava um que de insatisfação. Esse que é substantivo, ele vem sempre antecedido, então, de um determinante e ele vem sempre acentuado. Aqui, ó, ele é acentuado, sempre, tá? E vem sempre antecedido de um artigo ou de alguma outra determinante, né? Então, tá aqui o nosso que, tá? O determinante é o artigo e ele está acentuado. Esse que pode ser empregado com esse sentido de alguma coisa. Ele é diferente do se, por exemplo, que o sentido do se é o dele mesmo. Aquele se é estranho, então aquele se tornou a frase ambígua, aquele se está mal colocado, né? Mas aí a gente se refere ao próprio pronome. Aqui, reparem, eu não estou me referindo ao que, né? Eu estou transformando esse que em um pronome que significa alguma coisa. Então, ele tem um que, ele tem uma coisa, né? Um substantivo, melhor dizendo. Ele tem uma coisa, ele tem algo estranho, tá? Então, algo estranho, algo de insatisfação, enfim. Então, essa palavra que aqui é um substantivo e significa alguma coisa. E eu posso me referir ao substantivo ao próprio que mesmo, né? Os três ques da frase eram todos conjunções. Então, eu tenho o sentido do que quando a gente se refere a ele mesmo e o que quando ele se refere a alguma coisa, a algo, né? Um tanto de. Nos dois casos, tem que vir com determinante. Então, eu tenho aqui um artigo, tenho aqui um numeral, poderia ser um pronome também, né? E ele é acentuado. Então, ele é muito marcado, é fácil identificar esse que substantivo, né? Bom, o outro que também que é bem fácil de a gente demarcar, identificar, é o que é interjeição. A gente usa esse que o tempo inteiro, né? Alguém fala alguma coisa, você fala, o quê? Né? Aquele que, assim, de pergunta, de admiração ou de susto, né? Então, esse que de interjeição também é bastante fácil de identificar, porque ele vem sempre acompanhado de um ponto de exclamação, justamente porque ele é uma interjeição, né? Então, a interjeição é qualquer expressão de sentimento ou emoção. Essa expressão de sentimento expressa sentimento ou emoção. Pode se dar por meio de uma palavra só, pode ser por meio até de uma frase, Deus me livre, né? Então, não importa, de qualquer maneira, você está expressando um sentimento de qualquer natureza, é uma interjeição. Então, quando a gente tem assim, que? Você não está falando sério. Esse que aqui, que pode ser interrogativo, exclamativo, pode ser, sei lá, exclamativo e interrogativo ao mesmo tempo. Então, esse que aqui, acompanhado de exclamação, é o que interjetivo, é o que é a interjeição. Reparem que ele mesmo é a frase. Né? Ele é a própria frase, ele não faz parte de alguma coisa. Aqui a gente vê que é o substantivo porque ele é o sujeito, né? É o núcleo do sujeito. Na verdade, nós temos aqui eu marquei o entorno do que, mas o sujeito vai até aqui a frase, né? O meu sujeito do eram todos conjunções é isso daqui, os três ques da frase. E aí o que aqui como núcleo, né? Ali também, olha, demonstrava o quê? Um que de satisfação, o objeto, o que aqui como núcleo. Agora, esse que não é núcleo, ele é a própria frase, a própria interjeição, tá? Continuando, a gente tem agora os pronomes, os ques pronomes, né? Então, o que pronome? Aqui a gente começa com os pronomes indefinidos, que são
adjetivos. Aí vamos lembrar o que é o pronome adjetivo e o que é o pronome substantivo. O pronome adjetivo é aquele que acompanha o substantivo. O pronome substantivo é aquele que substitui, que fica no lugar do substantivo. Então, olha, que dia maravilhoso. Na verdade, a gente poderia dizer só assim, que dia, né? E aí você pode acrescentar, claro, juízos de valor, né? Qualidades àquele substantivo. Então, que dia maravilhoso. Então, assim como esse maravilhoso se refere à palavra dia, esse que também se refere à palavra dia. São dois termos adjetivos. Só que um é um pronome adjetivo e o outro é o adjetivo propriamente dito, né? Lembrando que os pronomes, os artigos e os numerais vêm antes do substantivo e os adjetivos as locuções adjetivas depois. Normalmente a ordem direta do sintagma é essa aqui. Se eu, por exemplo, pegar o adjetivo e colocar numa ordem indireta, né? Então, que maravilhoso dia. Esse que deixou de se referir ao dia? Não, né? A única coisa que eu fiz foi pegar o maravilhoso que estava do lado de lá, trouxe para frente do adjetivo, né? do substantivo, antepus ao substantivo, mas o que continua se referindo à palavra dia, tá? Que dia maravilhoso, que maravilhoso dia. Ele continua se referindo ao dia aqui na minha frase. Então, se o núcleo desse que é a palavra dia, então eu tenho um pronome. Por que isso é importantíssimo? Porque o pronome é a única classe gramatical desses ques todos que se refere ao substantivo. O pronome só se refere ao substantivo. Então, se esse que estivesse dando a intensidade ao maravilhoso, seria outra classe gramatical, que eu já vou mostrar para vocês. Então, por enquanto, o que eu quero que vocês percebam é que, estando o adjetivo para lá ou para cá, no meu contexto, na minha frase, na minha cabeça, na minha ideia, esse que continua servindo para dia. Que dia? E aí, que dia maravilhoso, que maravilhoso dia. Tanto faz. O que continua se referindo ao dia, portanto, é pronome, tá? Pronome indefinido. O advérbio já não se refere a substantivo. Então, repara, pronome. Então, é uma palavra que está em prol, a favor do nome. Do nome é o quê? Do substantivo. Agora, o advérbio, olha o nome, advérbio. Advérbio se refere a substantivo? Não. Advérbio se refere a verbo, ou então a um adjetivo ou a outro advérbio. Então, a gente não pode misturar pronome com advérbio, porque pronome se refere a substantivos, advérbio não. Então, o advérbio vai trazer a ideia de intensidade, então ele intensifica a ideia expressa, só que por um adjetivo, por um advérbio, ou então até em função de um verbo, tá? Mas reparem que são classes diferentes. O pronome em relação ao substantivo, o advérbio em relação ao advérbio ou adjetivo, sobretudo o que, tá? Então, olha só, que maravilhoso está o dia. Eu posso até dizer assim, mas não é a mesma coisa? Que dia maravilhoso, que maravilhoso é o dia. Tudo não quer dizer a mesma coisa? O sentido pode ser o mesmo, mas a escrita não é. E aí, quando a gente vai analisar a escrita, a gente tem que analisar o que construiu, o que está construído, né? Então, você pode dizer a mesma coisa usando várias estruturas linguísticas. Então, cada uma delas tem uma forma diferente. Por exemplo, que maravilhoso dia não tem verbo nenhum. Então, como é que eu chamo isso daqui? Isso aqui é uma frase nominal, é uma frase que não tem verbo. Agora, quando eu digo aqui, que maravilhoso está o dia, pronto, tem verbo, já virou oração. Então, mesmo que o sentido seja igual, as estruturas linguísticas são diferentes. E aí eu vou analisar sintaticamente os dois termos, né? As duas estruturas. Então, eu montei agora no exemplo 1, para mostrar para vocês o advérbio, um discurso direto. O que é um discurso direto? É uma representação na escrita da fala de alguém, da fala de um personagem, né? Então, como é que eu represento isso? Eu represento por meio do travessão.
Então, o discurso direto está representado aqui pelo travessão. Poderia colocar entre aspas também, mas aqui eu escolhi o travessão. Que maravilhoso está o dia. Esse que aqui está se referindo a dia, aquele dia lá? Não. Ele está se referindo a esse termo que está mais perto aqui. Que maravilhoso. Quão maravilhoso. Né? Muito maravilhoso está o dia hoje. Então, esse que aqui está servindo para intensificar. Ele é um advérbio de intensidade em relação ao maravilhoso, que é um adjetivo. Reparem quando eu digo assim, João é bonito. Bonito é um adjetivo. Eu não posso intensificar aquele adjetivo, eu posso dizer assim, João é muito bonito. Posso fazer mais ainda, João é tão bonito. Ora, o tão e o muito são advérbios de intensidade. Eles estão intensificando, estão aumentando a quantidade, vamos dizer assim, da beleza do João. E, portanto, são termos adverbiais. Então, esse que se refere a dia substantivo é pronome. Mas esse que se refere a adjetivo é advérbio. Então, vocês não podem misturar o que é semântico, o que tem a ver com o sentido, e o que é sintático, o que é gramatical. São coisas diferentes, tá? São coisas diferentes. E justamente a diferença é o núcleo. O que se refere a que núcleo? Se o que se referir a um substantivo, ele é um pronome. Se o que se referir a um advérbio, ele é um advérbio ou a outro adjetivo, ele é um advérbio, tá? Pensei que lindo era aquele lugar. Então agora, nessa outra frase, eu não tenho travessão, né? Eu tenho um discurso indireto, ou seja, a pessoa está pensando e ela está pensando, que lindo era aquele lugar. Mas ela não está falando para alguém, ela só está pensando. Então, está no nível do discurso indireto ainda. E aí, o que ela pensou? Ela pensou que lindo era aquele lugar, né? Então, que lindo era aquele lugar, esse que também se refere a um adjetivo, também é um advérbio. Reparem que também a gente pode substituir pelo quão ou pelo quanto, que são termos adverbiais, né? Pensei quão lindo, né, era aquele lugar. Tá legal? Então, pronomes e advérbios. Agora, os pronomes interrogativos, né? Os pronomes interrogativos, claro, o próprio nome já está dizendo, são pronomes indefinidos, mas usados em interrogações. As interrogações podem ser diretas ou indiretas. Quando a gente tem uma interrogação direta, porque a gente tem ponto de interrogação, né? Então, está claro para o interlocutor que o falante está fazendo uma pergunta, né? A pergunta indireta envolve também uma ausência de informação. Está faltando alguma informação na frase. Mas a pessoa não quer, assim, diretamente perguntar. Aí ela joga aquele verde, né? E aí, se o outro colher o verde, ela tem a informação que ela quer. Se não colher também, ela não passa vergonha, né? Então, é mais ou menos essa diferença entre o discurso direto e o discurso, entre a pergunta direta e a pergunta indireta. Se eu digo assim, fez o que até agora na rua? Pronto, eu estou encostando na parede, né? Então, você chega lá, o que você está fazendo na rua até essa hora? Né? Então, você pergunta diretamente para o interlocutor. Isso é a pergunta direta, né? Tem o ponto de interrogação. Mas, se você não quer ser assim, direto demais, invasivo demais, você pode jogar. Não sei que graça que tem ficar na rua até essa hora. Parece que você não está fazendo pergunta nenhuma. Mas quando você fala assim, não sei que graça tem ficar na rua até essa hora, o outro pode dizer, poxa, legal encontrar com os amigos, ficar batendo papo, tomando um chopp. É a resposta que você está querendo, o que o outro estava fazendo. Mas você não quer ser invasiva e joga lá um verdinho. Quem sabe vem um madurinho, né? E isso é a pergunta indireta. A pergunta indireta é muito mais inteligente, vamos dizer assim, né, do que a outra, que se expõe, né, põe a cara a tapa. Então, são duas estratégias da língua, a pergunta direta e a pergunta indireta. O pronome interrogativo vai estar nas duas,
Porque nas duas formas existe uma informação que está faltando. Então, a informação que está faltando nesse número 1 aqui é o que está fazendo até agora na rua. Então, aqui na pergunta direta, né? Então, é um pronome substantivo. Por quê? Porque ele está substituindo o substantivo. Repare que você fez o que até agora. Olha, esse o que aqui, inteiro, é o objeto direto. Quem faz alguma coisa. Você fez o que? Esse o que está no lugar do objeto direto, né? Então, ele é um objeto direto. Ou seja, está substituindo o substantivo. Então, ele é um pronome substantivo interrogativo. Tá? O fato de ele ser adjetivo ou substantivo é só uma classificação para se ele substitui ou se ele acompanha o substantivo. As outras classificações, se ele é interrogativo, indefinido, exclamativo, são a mais. Olha essa outra aqui. Até agora você fez o quê? Reparem que ele continua sendo um objeto. Quem faz alguma coisa. Então, eu tenho um sujeito, tenho um verbo e tenho o complemento. Esse complemento é o objeto direto. A pergunta continua sendo uma pergunta diretíssima. O que continua sendo o objeto direto. Só que agora, ou seja, é um pronome substantivo interrogativo, mas agora eu coloquei um acento. Vocês repararam? Qual é a diferença desse que para esse que? A proximidade com um ponto de interrogação. Quando a gente tiver esses que's perto da interrogação, ou da vírgula, ou do ponto final, perto de alguma pontuação, ele vai levar o acento porque ele fica tônico. Aqui no meio do caminho, não. Tá? Então, o que vai diferenciar esse que desse que em relação à acentuação é a proximidade com o sinal de pontuação. Tá? Então, aqui está longe da pontuação, não tem acento. Aqui está pertinho da pontuação, tem acento. Tá? Então, mas os dois são pronomes substantivos interrogativos. Os dois são objetos diretos, igualzinho. Essa terceira, ainda não descobri que esporte você prefere. Não está faltando informação? Tá. A pessoa quer saber qual é o esporte que o outro prefere. Ela sabe? Não, ela não sabe. Ela poderia dizer assim, qual é o esporte que você prefere? Que esporte você prefere? Né? Fazer a pergunta diretamente para a pessoa. Mas ela preferiu não fazer da maneira mais clara e resolveu usar um subterfúgio. Então, ainda não descobri que esporte você prefere. Aí o outro pode dizer assim, futebol. Ou pode dizer, não é da tua conta. E aí você responde de volta, eu também não te perguntei nada. Então, esse jogo linguístico é que faz parte do nosso dia a dia. E por isso existem as duas formas de perguntar. Com quem você tem mais intimidade, você faz a pergunta direta. Com quem você tem menos intimidade ou pode gerar uma briga, você lança a pergunta indireta. Então, tá aqui. De qualquer maneira, esse que é um pronome interrogativo. Tá? Ele é um pronome interrogativo porque a gente não tem a informação do esporte que o outro prefere. Então, falta informação, a frase é interrogativa, mas é uma pergunta indireta. Olha lá o ponto final. É uma pergunta indireta. E outra coisa, esse pronome que aqui está se referindo a esporte. Que esporte? Então, ao contrário dos outros, que são a função sintática inteira, são núcleos do objeto direto, nesse caso aqui, esse que vai ser adjunto adnominal, porque ele vai estar grudado no núcleo, no substantivo que é esporte. Todo pronome adjetivo é adjunto adnominal. Então, já repararam que os pronomes todos têm função sintática. Se eles são núcleos, eles vão ser núcleos do sujeito, do objeto, do complemento, né, nominal. Se eles são pronomes adjetivos, eles vão ser todos adjuntos adnominais, tá? O que mais a gente tem aqui? Preposição. O que é usado como preposição? Reparem só. Se a preposição que equivale à preposição de, então, para que eu vou usar o que como preposição se eu tenho o de, que é preposição? Quando a gente aprende na escola, ante, até, após, com, sei lá, não tem o de,
Pois é uma preposição natural, né? Uma preposição chamada de essencial. O que não? O que é uma preposição chamada acidental? Ou seja, as pessoas acabam usando, né, mas sem que ela seja preposição. Então, ela passa a ser usada como preposição por derivação imprópria, porque as pessoas trocam as classes gramaticais. Mas se eu tenho, então, um de que pode ocupar, que deve ocupar o lugar desse que, eu vou preferir usar sempre o de. Então, numa prova de redação ou numa situação de formalidade, quando a gente tem uma locução verbal, o que vai juntar a locução verbal é a preposição. E aí vocês vão escolher uma preposição que é essencial ou uma preposição que é acidental. Uma preposição que é essencial. Vocês vão escolher a preposição de. Então, se você tiver uma questão em concurso dizendo que o que foi empregado como preposição, tudo bem, tá certo, ele foi empregado como preposição. Agora, é norma culta? Não, não é norma culta, tá? Então, é o que eu digo aqui, olha, equivale à preposição de, embora muitos teóricos considerem esse uso informal, tá? Alguns teóricos, hoje em dia, já dizem que é um uso formal, mas basta você fazer uma prova de concurso, né, numa segunda fase que tem redação, coloca as pessoas têm que continuar, pronto, aquilo é marcado, então é marcado e se tira ponto por informalidade, né? Então, desvio de norma culta. Aí a gente percebe que, por mais que alguns teóricos sejam mais modernos e contemporâneos, o que ainda continua sendo marcado como informalidade e é o que a gente vai aprender, tá? Então, o que pode ser empregado como preposição? Pode, mas o uso é informal, porque, na verdade, ele está ocupando o lugar do de, tá? E serve para ligar verbos de locuções verbais formadas pelos auxiliares ter e haver. Então, por exemplo, todos temos que avaliar melhor as nossas escolhas. Ora, a locução verbal é essa daqui, né? Temos que avaliar, tá? Então, todos precisamos avaliar. Todos temos que avaliar. Esse que está juntando os dois verbos da locução? Está. Então, ele é uma preposição? É. Mas ele é formal? Não. Então, para reescrever isso daqui em norma culta, como é que a gente vai fazer? Todos temos de avaliar melhor as nossas escolhas, tá? Então, a gente tem que substituir esse que aqui por aquele de, que é a preposição natural para esse tipo de locução, tá? Agora, numa questão de concurso, tem uma frase dessas, a palavra que foi empregada como preposição. Foi, foi. Se ela é formal ou informal, não é a pergunta. Então, se ela foi empregada como preposição, tá certo, foi, tá? Marque o item que o que é preposição. Vocês podem procurar uma locução verbal, tá? Mas vocês já sabem que não representa a norma culta, tá? Então, na norma culta, a gente tem que botar o de. Todos temos de avaliar, tá? Ele tem de fazer tal coisa. Eu tenho de estudar mais. Enfim, a gente tem que ter o de aí. Partícula expletiva ou de realce. A gente já falou sobre essas partículas quando falamos sobre as funções do se, né? Se você ainda não assistiu, cata lá, porque é importante também. Que e se são duas palavras que frequentam os concursos, tá? Volta e meia tem, eu digo assim, 80% dos concursos tem o que e o se colocados ali para avaliação. Então, são assuntos importantíssimos mesmo, tá? A partícula expletiva tem vários nomes, então pode ser partícula expletiva, pronome expletivo, locução expletiva, termo expletivo, tanto faz. E pode ser termo, partícula, locução, expressão, palavra de realce, expletiva, de ênfase, de reforço, qualquer coisa serve também. Ou seja, é palavra que não pertence à estrutura de base da oração, não tem função sintática e está ali só para reforço. Ou seja, eu posso tirar da frase
que ela não vai interferir em nadinha. Por exemplo, você sabe qual que é o livro que José procura? Para que eu quero esse que se eu já tenho o pronome interrogativo qual? Repara que eu posso tirar esse que daí. Você sabe qual é o livro que José procura? Não é? O qual já é o pronome interrogativo. Eu posso fazer a ligação direta. Você sabe qual é o livro que José procura. Esse que, então, pode ser retirado da estrutura de base da oração. Ele não pertence à oração. Já tem um pronome, não preciso de dois. Então, o que ele está fazendo aqui? Reforçando, dando ênfase. Ele é uma partícula expletiva ou é uma expressão de realce. Tá? Então, contribui com sentido? Contribui com sentido. Agora, é o termo essencial da oração, enfim, pertence à estrutura de base da oração? Não. Ele não tem função sintática alguma. Eu é que sei das minhas dificuldades. Reparem também que esse é que não tem nada a ver com a oração. Ó, esse eu aqui é o sujeito, né? É o sujeito, eu. O sujeito de que verbo? Do sei. Ó, eu sei. Olha aqui o verbo. Eu sei. Quem sabe, sabe de alguma coisa. Ou sabe alguma coisa, aqui no caso é de, transitivo indireto. Eu sei de quê? Das minhas dificuldades. Complemento. Sujeito, verbo, complemento. Esse aqui está servindo para quê? Para reforçar. Ao invés de dizer, eu sei das minhas dificuldades, a pessoa enfatiza, eu é que sei das minhas dificuldades. Não levanta o dedo, que é para o gestual reforçar ainda mais o conteúdo, né? Então, agora, sintaticamente, esse é que tem alguma serventia? Sintaticamente, nenhuma. Nenhuma mesmo. Eu posso tirar da frase. Eu sei das minhas dificuldades. Essa característica de você poder tirar da frase e a estrutura se manter igualzinha, né, sem o menor problema, é que delimita a identificação da expressão de realce. Tá bom? Muitas vezes a pessoa vê assim um verbo, eu é que, já pensa assim, isso daqui, esse que começa a oração subordinada, eu é isto. Ora, vê se tem lógica, eu é isto, não tem lógica, né? Poderia ser eu sou, agora eu é isto, não faz a menor lógica, né? Então, cuidado, porque muitas vezes esse é que é interpretado como sendo o verbo da oração principal e a oração subordinada que começa no que. E não tem nada disso. Então, antes de pensar nesse é que como verbo da oração principal e o que como conjunção integrante, vê se você não pode retirar esse é que antes de ficar colocando cabelo em ovo, né? Como eu costumo dizer. Então, o eu sei das minhas dificuldades, isso daqui é um período simples, só tem um verbo, que é o verbo saber. Esse é aqui não é verbo, não. Ele está compondo uma expressão de realce, tá? Então, eu só tenho um verbo nessa frase aqui e, portanto, é um período simples. E o verbo está aqui, é o verbo saber, tá? O que mais? Os pronomes relativos. O pronome relativo que pode ser substituído sempre por o qual ou a qual, os quais, as quais, né? O que é invariável. Mas, para a gente ter certeza que a gente está diante de um pronome relativo, a gente substitui por o qual, a qual, pronto, acabou o problema. Né? Eu não posso substituir pronome interrogativo, pronome indefinido por o qual, a qual. Apenas pronome relativo. Então, vamos testar. A amizade que quero é a sua. A amizade a qual quero é a sua. Então, pronto. Pude substituir, é um pronome relativo. Tá? O que isso significa ser um pronome relativo? Significa que eu tenho uma oração subordinada adjetiva. Todo pronome relativo começa uma oração subordinada adjetiva. Tá? Outra maneira de identificar esse pronome relativo, ele tem um antecedente. Sempre antes do que pronome relativo, existe um substantivo que a gente vai chamar de termo antecedente, que é exatamente a palavra que o que está substituindo. Então, olha, a amizade que quero é a sua. Eu tenho dois verbos, o verbo querer e o verbo ser.
Primeira oração, que é a oração principal, a amizade é a sua. Segunda oração, eu quero a amizade. Esse pronome que está substituindo a palavra amizade. Por isso eu coloquei aqui, quero o quê? A sua amizade, tá? Então, o termo antecedente vai ser substituído na oração subordinada pelo pronome relativo que. Então, outra função sintática, e claro, se a sua amizade é o objeto, o pronome relativo vai ser também objeto. Se você quiser aprofundar isso daí, procura a aula de pronome relativo, tá? Então, o que vai ser pronome relativo quando puder ser substituído por a qual, o qual, as quais, os quais, tiver um termo antecedente. Pode comprar o livro de que preciso? Ora, esse que aqui agora está acompanhado de preposição, então eu já sei que é objeto indireto. Eu é o sujeito, preciso é o verbo. Quem precisa de alguma coisa, então essa de alguma coisa é do livro. Olha aqui o termo antecedente. Repararam? E aí o pronome relativo vai ter função sintática, que é a função de objeto indireto, que é a função que o antecedente teria na frase, na oração subordinada. O bairro em que moro é muito tradicional, esse que também é pronome relativo, também está recuperando a palavra bairro. Moro onde? Em um bairro. Então, esse em que está substituindo no bairro, em um bairro, tá? Então, o pronome relativo substitui um termo antecedente. Eu posso dizer assim, pode comprar o livro do qual preciso. O bairro no qual moro, tá? Então, assim, de maneira rápida, substitui por o qual, a qual, os quais, as quais, tá? Para confirmar se é pronome relativo mesmo. E a gente tem agora as conjunções, né? Então, conjunção liga duas orações. Então, a gente tem que ter duas orações. Nos outros pronomes todos que a gente viu, e quando a gente falou de preposição, quando a gente falou de substantivo, a gente falou de uma oração só. Pronome relativo indica sempre duas orações, uma principal e uma oração subordinada adjetiva. E agora, com as outras, quando que é conjunção, a gente pode ter conjunção de coordenação, conjunção de subordinação, tá? Então, eu vou apresentar para vocês essas conjunções, mas se bateu dúvida, caramba, não sei nada de conjunção, procura no site a aula de conjunções, tá? Ou de período composto, por coordenação, por subordinação, que também vocês vão encontrar lá. Então, a conjunção que pode ser uma conjunção aditiva, coordenativa aditiva. Ou quando é que a gente tem coordenativa aditiva? Quando a gente substitui pela conjunção e. Então, olha, o sino tocava que tocava a chamar os fiéis. Reparem que eu posso colocar um e ali? O sino tocava e tocava a chamar os fiéis. Então, eu posso substituir esse que por uma conjunção e, que é eminentemente aditiva, né? Claro que o e pode ter vários sentidos, mas o que aqui, quando substitui, só substitui o e. É aquela questão de também demonstrar uma ação contínua. Eu poderia colocar, você tocava umas 3 vezes. Tocava, tocava, tocava. Né? E aí poderia usar o que para enfatizar. Tocava, que tocava, que tocava. Né? Então, esse que é usado também numa situação de oralidade, uma situação de informalidade. Mas se vocês precisarem reconhecer qual é o valor que esse que tem, vocês vão dizer, é um valor aditivo, é uma conjunção, está ligando 2 verbos, tá? A coordenada explicativa, que vai trazer a ideia da explicação de uma fala. Alguém vai falar alguma coisa, depois vai explicar por que disse aquilo. Então, olha, não grita, que eu me assusto. Aí a pessoa fala, não grita. Aí o outro, por quê? Porque eu me assusto, poxa. Então, é exatamente essa contextualização que a gente tem que fazer para as coordenadas explicativas. Existe uma fala e a explicação da fala. E essa explicação da fala é feita pelo que ou pelo porquê, tá? As subordinativas integrantes são aquelas conjunções que começam orações subordinadas substantivas. É o que eu coloquei aqui, tá? Começam as orações subordinadas substantivas. Como é que a gente tem certeza que aquela oração é substantiva?
Porque eu substituí aquela oração por um pronome. O pronome pode substituir substantivos. Então, se eu digo assim, não sabia que você era escritor, eu posso escrever isso na estrutura como não sabia isto, não sabia algo? Posso. Então, essa oração pode ser substituída por um pronome, é uma oração subordinada substantiva. Toda oração subordinada substantiva vai começar com a conjunção integrante que ou com a conjunção integrante se, tá? Então, esse que começa essa oração, conjunção integrante. As orações adverbiais têm vários sentidos também. Ele saiu cedo que não podia chegar atrasado. Esse que foi usado como sinônimo de porquê. Então, por mais que vocês achem assim, nossa, mas está estranho, se ele saiu cedo que não podia, é norma culta. Que e porquê são iguais, tá? Então, ele saiu cedo que não podia chegar atrasado, porque não podia chegar atrasado, já que não podia chegar atrasado, qualquer uma dessas formas pode ser usada. Então, o que aqui, sinônimo de porquê, é causal, tá? Tem sentido de causa, gera consequência. E, finalmente, a gente tem as subordinativas consecutivas, porque se a gente tem relação de causa e consequência, a gente pode escrever colocando a causa na oração principal e a consequência na subordinada, ou colocando a consequência na principal e a causa na subordinada. Então, se a gente falou que ia sair mais cedo, que não queria chegar atrasado, podia dizer também ao contrário, podia dizer assim, eu não queria chegar atrasado, de forma que saí cedo, né? Então, a mesma estrutura a gente pode escrever de duas formas, colocando como informação principal, que vai estar na oração principal, a causa ou a consequência, tá? Todos comeram tanto que ficaram com dor de barriga. Então, a informação principal está aqui, todos comeram muito, né? Que é a causa. E aí, qual é a consequência? Ficar com dor de barriga. Aí está o que aqui, marcando essa consequência, tá? É importante lembrar que, normalmente, quando a gente tem esse que consecutivo, a gente tem na oração principal o advérbio de intensidade. Eles comeram tanto que aconteceu tal coisa. Ela era tão bonita que aconteceu tal coisa, né? A dor era tanta que, né, foi correndo para o hospital. Normalmente, quando a gente tem as consecutivas com o que, a gente tem esse advérbio de intensidade na oração principal. É uma dica, né? As subordinativas finais, que é o que no lugar do para que. Ah, mas é estranho, mas é norma culta. Então, o que a gente tem que fazer? Na dúvida, substitui o que pelo porquê, substitui o que pelo para quê, né? Alertei-o que não se impressionasse com o filme. Então, alertei-o com que finalidade? Para que não se impressionasse com o filme. Mesmo que possa parecer estranho para vocês, o autor pode usar isso que é norma culta. E aí vocês vão dizer, ah, é estranho, não tenho a menor ideia do que seja isso? Não. É estranho, então eu vou ver o que eu posso usar para substituir esse que. Pude usar o para que, pronto, é finalidade, né? Então, eu alertei para quê? Com a finalidade de quê? Para que ele não se impressionasse com o filme. Então, esse que é adverbial final. E, finalmente, as adverbiais comparativas. Ela chegou mais cedo que eu, que está tão correto quanto ela chegou mais cedo do que eu, ou do que eu cheguei. Muitas vezes o verbo não vai vir escrito na comparativa, porque o verbo é igual. Então, é uma forma de coesão. A ausência do verbo, né, que é a elipse, faz retomar o verbo anterior. Ou seja, para evitar repetição, já que o verbo é o mesmo, o verbo não aparece. Ela chegou mais cedo que eu, não precisa do cheguei, né? Mas não deixa de ser uma oração, porque o verbo não está escrito, porque ele não está escrito, mas ele está aqui subentendido, tá bom? Então, esse que significa do que, é comparativo, tá? Então, agora, estudar mais um bocadinho, fixar isso daí e procurar no site questão para fixar esse conteúdo, tá bom? Até a próxima!